convidar, Senhor Deus, o nosso mestre, ó Pai, o presbítero Flávio, alguém que acredita no nosso ministério. Ó Pai, como foi ministrado aqui hoje, Romanos 8, versículo 28. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, segundo o propósito. E que cada um de nós possamos ter discernimento espiritual para ficar, Senhor Deus, com a palavra que Deus liberou até que Ele troque. E que o Teu Filho, Pai, seja, Pai, um porta-voz, uma ferramenta. E que através dele, Pai, cada um de nós tome posse daquilo que só Tu podes liberar. Ó Pai, eu abençoo ele e toda a sua casa. E que ele seja, Pai, a cada dia essa pessoa espetacular, essa pessoa tão amável, e essa pessoa, Pai, que nos abençoa tanto. Obrigado por tudo, e todos digam Shalom, igreja. E aí, como é que vocês estão? Tudo bem? Já pode sentar, acender a luz. Rapaz, hoje é um dia realmente muito especial. Todo mundo vem mais elegante. Eu percebo que até eu vim um pouquinho mais elegante, né? Eu tô sempre meio, né? Até eu vim mais elegante. Mas Mas de fato é um dia muito especial, porque é dia de nós relembrarmos, né? A Santa Ceia, a gente sabe que é um memorial. E assim, é um dia mesmo para a gente vir diferente mesmo, vir com um coração diferente, com uma disposição mental diferente, porque o nosso Senhor Jesus, Ele instituiu esse memorial, né? A gente sabe que a gente está debaixo de... Gente, eu já vou logo entrando, porque o tempo é curto, tá? Já são 8h20 e eu tenho que passar cedo para o pastor. A gente sabe que o nosso Senhor Jesus, Ele na Santa Ceia, na última Páscoa que Ele participou com os discípulos dele, que Ele andou aqui na terra, Ele estabeleceu esse novo memorial. Uma aliança, ela é feita de memoriais, certo? Uma aliança, ela tem alguns elementos. Ela tem sangue, tem selo e tem memoriais. Na antiga aliança, qual era o memorial? A Páscoa. Eles tinham que comemorar a Páscoa. Teve ali a questão da Páscoa, eles tinham que sair correndo e já tinha que comer a Páscoa, mas assim, ligado, porque tinha que sair correndo e tal, fugido do Egito, aquela coisa e tal. E o Senhor Jesus, Ele estabelece um novo memorial. E o que é o memorial? Eu estava em casa pensando. Memorial é algo que nos faz lembrar, recordar. Às vezes a gente chega nessas cidades aí que a gente vai visitar, e na entrada da cidade tem um memorial, vocês já viram? Às vezes uma estátua de alguém muito importante, que foi marcante ali naquela sociedade, naquela região, e a gente chega, a gente olha, a gente lê uma plaquinha ali embaixo, e a gente entende, pô, caramba, essa pessoa foi importante aqui. Um memorial, para a gente lembrar, para a gente recordar. É algo tão importante que a igreja primitiva, ela participava da Santa Ceia, ela fazia esse memorial em todos os seus encontros. Claro que pela nossa logística, hoje em dia é difícil a gente, em todo o encontro, a gente celebrar a Santa Ceia do Senhor. Mas é um memorial. O próprio Senhor Jesus, Ele falou que todas as vezes que comerdes desse pão e beberdes desse cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. E eu estava em casa pensando, eu estava vendo, caramba, sempre em todas as alianças que Deus Ele fez com a humanidade, Ele colocou memoriais. Por quê? Para a gente lembrar. A gente tem uma tendência de esquecer das coisas, sabe? Então Deus fazia uma aliança e o povo, sem dúvida, teria aquele momento que ia fugindo da mente. Então assim também na nova aliança o Senhor estabeleceu esse memorial, a Santa Ceia, para nós nos lembrarmos da morte, da ressurreição e de tudo que o Senhor Jesus resgatou por mim e por cada um que está aqui. É importante porque a gente esquece, é verdade ou não é? As adversidades da vida, as circunstâncias da vida nos levam a esquecer o que nós somos nele, Jesus. E é uma verdade. Às vezes nos esquecemos que nós somos filhos. É verdade ou não é?
Aí a tribulação é tão grande, rapaz, que a gente pensa, meu Deus, será que o pai se esqueceu de mim? Como é que pode? Ele jamais esqueceria. Nem uma mãe se esqueceria do seu filho. Como que o Senhor poderia se esquecer de cada um de nós? João vai escrever: vede quão grande caridade nos tem concedido o Pai, de sermos chamados filhos de Deus. Por isso o mundo não nos conhece, porque também não conhece a Ele. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifestado o que havemos de ser, mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como Ele é, o veremos. É o momento de nós lembrarmos. No dia a dia nós esquecemos, às vezes um mês inteiro, tanta coisa que acontece, a gente esquece que é filho, a gente esquece quem é o nosso pai, não é verdade? E nós precisamos sempre recordar tantas coisas. Isaías, no capítulo 53, ele vai escrever que verdadeiramente Ele, Jesus, tomou sobre si as nossas dores, e as nossas enfermidades Ele tomou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas Ele foi ferido pelas nossas transgressões, e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas feridas nós somos sarados. Ei, no momento de enfermidade, às vezes a gente esquece que pelas feridas de Jesus, nós já estamos sarados. A obra já foi efetuada, a obra já foi realizada. Em alguns momentos nós às vezes nos esquecemos que nós já fomos remidos, nós já fomos regenerados, nós já fomos santificados. A obra já foi totalmente efetuada. E agora é a hora do memorial, nós nos lembrarmos. Em Colossenses, tanta coisa, gente, que nós precisamos nos relembrar. Em Colossenses, Paulo escreve que a cédula, a nota que de alguma forma era contra nós em suas ordenanças, olha só que lindo, Jesus Cristo tirou do nosso meio e encravou na cruz do Calvário. Ele pagou o preço, já está tudo pago, ninguém está devendo nada. Vocês estão entendendo? A gente está livre, mas às vezes a gente esquece, e precisa do memorial para a gente recordar. No mesmo texto, Paulo vai escrever: e despojando, nossa, que vai ser muito bom, e despojando as potestades e principados, os expôs publicamente, e neles triunfou em si mesmo, no próprio corpo dele, na morte. Ele triunfou sobre todas as potestades e principados. E isso para quê? Para ele, para a gente, para que aqui nós também pudéssemos triunfar. Vocês estão entendendo? O mesmo Paulo aos Romanos, ele vai escrever: vede, não, caramba, deu branco agora, gente. Ele vai escrever que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Gente, não tem mais condenação para ninguém, está todo mundo com a dívida paga bonitinho. Você está com o bolso vazio? Eu também estou. Mas a dívida já está paga em Cristo, porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus nos libertou da lei do pecado e da morte. Vocês estão entendendo? Liberdade em Cristo, não liberdade para pecar, mas liberdade do pecado. Ei, não existe mais domínio do pecado sobre a nossa vida. Mas quantas vezes parece que a gente se esquece, e a gente não sabe se posicionar como aquilo que nós somos, filhos, livres, libertos. O Senhor estabeleceu um memorial para que a gente pudesse recordar. Desde os tempos antigos existia um princípio, não sei se vocês já ouviram falar nisso, um conceito de sacrifício. Desde os tempos antigos, as pessoas, elas ofereciam os seus sacrifícios, ou bode, sei lá, carneiro, bezerro, novilho, ofereciam o sacrifício ao Deus que eles adoravam, que eles serviam. Então, Deus que eles serviam, no caso nosso Deus, o Todo-Poderoso Deus, vinha ali e se manifestava naquele sacrifício. Não foi assim com Elias, não foi assim com Abraão, com Isaac, todos os sacrifícios. Deus vinha ali e se manifestava naquele sacrifício com poder. E eles tinham um princípio de, vai linkando, comer do sacrifício. Eles comiam, porque comer
eles entendiam que quando eles comiam daquele sacrifício, eles estariam internalizando o Deus ao qual eles serviam. Vocês estão entendendo? No momento que a gente come, a gente internaliza o próprio Senhor Jesus. Gente, é algo sobrenatural. Não é que o pão é o Senhor Jesus, mas é um símbolo e é real e é verdadeiro para cada um de nós que cremos. Amém? Então, Santa Ceia, memorial, princípios, conceitos. E, na verdade, nessa noite, eu não queria falar com vocês nem sobre o comer e nem sobre o beber. O Senhor Jesus, na Santa Ceia, lá na ceia, ali na transição ali, ele celebrou a Páscoa com os discípulos dele, estava celebrando. Tenta entrar comigo lá no cenáculo, lá naquela sala alta que eles estavam, que o Senhor mandou preparar. Eles estavam comemorando a Páscoa. Todo judeu fazia isso. Os discípulos não sabiam de nada que ia acontecer. E Jesus ali, ele começa a estabelecer esse memorial, mas ele também ensina princípios, conceitos, valores, que os discípulos tinham que viver e praticar, mas não só no momento da Santa Ceia. Eu queria que os irmãos abrissem no Evangelho segundo escreveu Lucas. Eu vou começar agora a entrar aqui onde eu quero entrar. Lucas, se quiser colocar aqui, pode colocar. Capítulo 22. Eu vou ler aqui o versículo 14 e 15. Eu vou ler para a gente ganhar tempo, tá? A palavra do Senhor fala que é assim, ó. Quando chegou o momento, Jesus e os seus discípulos se reclinaram à mesa. Então ele lhes revelou: tenho desejado ansiosamente comer convosco essa Páscoa antes da hora do meu sofrimento. Nesse momento aqui, Jesus estava comemorando a Páscoa dos judeus. Isso era normal, eles comemoravam todo ano. Todo judeu comemorava, certo? Separava as ervas amargas, um cordeiro, tinham 4 cálices na mesa, 3 pães. Cada pão representava um patriarca. Um pão se chamava Abraão, o outro Isaac, o outro Jacó. Normal, eles estavam comemorando a Páscoa. E nesse momento aqui, Jesus faz uma transição. Eu queria que vocês prestassem bastante atenção na transição. Lá na antiga aliança, quando eles estabeleceram a Páscoa, na antiga aliança, lá no Egito, na saída do povo, o Senhor falou aqui assim, ó: a contagem de vocês agora vai começar a partir desse dia. Deus mudou a contagem de tempo do povo de Israel, dos hebreus. O ano deles agora começaria ali. Uma nova contagem, um novo tempo. Jesus aqui, no momento que ele estabelece a Santa Ceia, ele quebra aquela contagem da antiga aliança e estabelece uma nova contagem para todo aquele que crê, para todo aquele que entregar a vida a Jesus Cristo. Ei, o que eu estou querendo falar aqui? Nosso Deus é um Deus que muda a contagem. É um Deus que muda o seu destino e o teu passado. O pastor já falou aqui, não importa o que foi decretado lá atrás, o que foi falado lá atrás, os decretos passados, o tempo passado, o Senhor Jesus, ele tem estabelecido um novo tempo, um tempo novo, uma nova contagem na minha e na sua vida, através do sangue, através da carne, do sacrifício. Ele tem estabelecido um novo tempo, uma nova contagem. No versículo 19, aí ele vai entrando mesmo na ceia. Ele transiciona, percebe? No meio da Páscoa, estão comemorando a Páscoa, e ele do nada chega com pão, ó. Sai fora do cordeiro. Esse é o meu corpo. Um novo tempo. Sai o sangue do cordeiro. Esse é o meu sangue. Estão entendendo a transição? No capítulo aqui, ele vai falar assim, ó: e tomando um pão, havendo dado graças, prestem bastante atenção nisso, o partiu e o serviu aos discípulos, recomendando: isto é o meu corpo oferecido em favor de vós. Prestem bastante atenção nisso. Fazei isto em memória de mim. Gente, não é um estudo, é uma pregação, ok? Mas eu queria que vocês refletissem nisso. Do que Jesus está falando? Fazer o quê?
Comer, beber, partir, servir. Às vezes a gente fala do comer e do beber, e faz parte da obra comer e beber. Mas aqui na ceia, Jesus estabelece uma nova coisa: o partir e o servir. Ei, nosso Senhor Jesus era um rabino, gente. Ele ensinava a todo tempo, com a metodologia, com a prática, com o exemplo. E aqui ele estabeleceu um princípio, um conceito, para nós seguirmos não apenas na Santa Ceia, mas no nosso dia a dia diário. Eu queria falar primeiramente o partir. Vocês já prestaram atenção o quanto que a gente vê o termo partir nos evangelhos, em Atos, nas cartas? Outro dia aqui, cadê o Isaquinho? Está lá atrás. Quem lembra da pregação dele? Acho que foi a última pregação dele. Os discípulos no caminho. Então, Jesus se meteu no meio deles ali e foi caminhando com eles, compartilhava a palavra, o coração ardia. Eles não entendiam o que estava acontecendo, mas o coração deles ardia. Chegando na cidade, Jesus meio que faz como quem vai passar, e eles convidam Jesus para entrar em sua casa. Ei, se você quer ver algo novo na sua vida, é muito mais do que um caminhar. Você tem que convidar Jesus a entrar na sua casa. Olha o que esses discípulos fizeram, gente. Eles estavam perdidinhos. Eles achavam que o Messias era um Messias político. Estavam totalmente desorientados, sem saber o que havia acontecido, cheio de dúvidas. Jesus se coloca no meio deles, começa a compartilhar a palavra e trazê-los ao entendimento. Os caras estavam totalmente desorientados, fora do propósito. O mandado do mestre não é que eles fossem para Emaús, ou seja, eles estavam indo no caminho totalmente contrário e fora do propósito. Quando Jesus entra na casa com eles, a primeira coisa que eles fazem, eles dão o lugar de anfitrião para Jesus, e Jesus parte o pão com eles. Partir. Olha o sobrenatural simplesmente no partir. Na hora que Jesus parte o pão, os olhos deles se desvendaram, e eles puderam enxergar o Cristo ressurreto. Ei, o simples partir do pão nos coloca novamente no curso certo. O simples partir do pão faz os nossos olhos se desvendar e enxergar quem é o Cristo. O simples partir do pão tira a confusão da sua mente. As dúvidas, eles tinham dúvidas, mas o partir do pão traz algo sobrenatural. Vários textos, a palavra do Senhor vai dizer em Atos que eles todos os dias partiam o pão. Eles tinham esse hábito. Eles entenderam o conceito. De casa em casa eles partiam o pão. Gente, tão incrível que a Santa Ceia também era chamada de o partir do pão. Gostaria que vocês abrissem aí Atos, colocassem aqui para a turma. Gente, me perdi da referência aqui. Eu vou falar, vocês devem conhecer o texto, tá? O que acontece é o seguinte: vocês lembram quando Paulo estava pregando, que ele ficou pregando uma noite inteira? É texto conhecido. Pregando uma noite inteira, ele pregou até a meia-noite. E tinha um jovem chamado Eutico, que estava lá no lugar alto, no terceiro andar, ouvindo a pregação. Durante um instante, Eutico adormeceu, caiu lá embaixo e veio a morrer. Paulo desceu, ressuscitou o rapaz, subiu para partir o pão. Aquele partir ali era a Santa Ceia. Eles estavam numa celebração de Santa Ceia, quando Paulo ressuscitou o garoto e levou ele para participar da Santa Ceia. Que a gente entende, o momento de Santa Ceia é o momento onde o morto é ressuscitado. Não é um momento de exclusão, é um momento de inclusão, entende? Aonde o ferido é curado. O garoto estava morto. Ei, se é um crente mais, não prestou atenção na palavra, morreu, o problema é dele. Vão participar a gente aqui da ceia. Não, vou descer lá, vou ressuscitar e vou trazer para participar. Momento de inclusão, momento de cura, momento onde você vai entrar às vezes ferido, com a consciência pesada,
Mas o partir do pão vai te trazer a vida. Vocês estão entendendo? Às vezes morto. E quem é crente antigo aí? Quem nunca entrou quase que morto na Santa Ceia? E no partir do pão foi revivido. Por quê? Há algo sobrenatural no partir do pão. É um conceito. Também depois da ressurreição de Jesus, em outro momento, ele parte o pão com os discípulos ali na praia. E naquele partir, a palavra do Senhor diz que todos ficaram em silêncio, porque sabiam que era o Cristo ressurreto e não falaram nada. É o momento onde Jesus se manifesta em nosso meio, trazendo as curas, trazendo os sinais, os prodígios, trazendo a gente novamente ao corpo. Estão entendendo? Há algo miraculoso no partir do pão. E eu também queria falar com vocês do servir. Cara, Jesus partiu e serviu. O serviu é algo lindo, maravilhoso, que nós como igreja, a gente precisa cada dia mais e mais entender isso e viver isso, não só no momento da ceia, mas também no nosso cotidiano diário. Vocês estão entendendo? Jesus na Santa Ceia ensinou conceito. Momento de comer do pão, beber do cálice, mas também refletir. E o quanto nós também precisamos às vezes melhorar o nosso servir. Um texto que vai me chamar muita atenção sobre o servir. Jesus, ele já dá logo o exemplo. Ele chegava dando o exemplo. João vai escrever que ali no finalzinho da ceia, Satanás já havia colocado no coração de Judas o desejo de trair. Jesus já sabia que todo o poder havia sido dado a ele, e que ele havia vindo de Deus, e que voltaria para Deus. Gente, fantástico. Olha só, Jesus recebe todo o poder, sabia que ia voltar para Deus. O último momento dele com os discípulos, talvez assim, em comunhão, num local fechado. O que ele faz? Ele se levanta da mesa, tira a sua túnica, pega a toalha, enrola na sua cintura, enche a bacia de água e faz o quê? Simplesmente serve os discípulos. Vocês estão entendendo? No último momento, ele poderia fazer tanta coisa, ensinar tanta coisa. O que ele faz? Só serve. Lava os pés dos discípulos e depois seca com a toalha que estava enrolada no seu rosto. Gente, isso é profundo demais. E depois ele fala, isso que vocês estão vendo eu fazer, vocês vão fazer entre vocês, um com o outro. Vocês devem lavar os pés uns dos outros. Quem não faz, não vai ter parte comigo. Simplesmente servir. E olha, às vezes nós precisamos, a gente aprende e parece que esquece. Cara, os discípulos meio distraídos, assim como eu e assim como muitos aqui. É verdade ou não é? No momento da ceia, todo esse sobrenatural, servir, partir, comer, beber, e os caras têm a cara de pau de chegar para Jesus aqui assim, qual de nós é o maior? Eles começam a discutir, quem é o maior no reino dos céus? Eu sou maior do que você. Eu vi Jesus ali, servindo, e eles discutindo quem era o maior. Posição, status, lugar, proeminência, não é sobre isso. Não é sobre nada disso. Vocês estão entendendo? Jesus chega para eles e fala aqui assim, os reis dos povos dominam sobre eles. Domínio. Isso que os reis fazem. E as vossas autoridades são chamadas de benfeitores. Ao invés de dominar, os caras ainda queriam ser chamados de bonzinho, sou o cara e tal. O padrão do mundo, ok? Aí Jesus dá um outro patamar. Mas entre vocês, discípulos, não vai ser assim. Entre vocês, o maior vai ser como o menor. E o que governa, como quem serve. Porque qual é o maior? É o que está sentado à mesa ou o que serve? Ei, pois eu, sendo rei, sendo Deus, sou como aquele que serve no meio de vocês. Jesus fala, vocês me chamam de Senhor e de Mestre, e é bem verdade que eu sou, mas eu estou servindo. E está vocês brigando quem é o maior? Status, posição, não é sobre isso. O maior é como o menor. O serviço é a todos. É um corpo.
distribuído. Estão entendendo? Um é braço, o outro é perna, e todos são importantes no corpo. E aí Paulo vai destruir com a nossa mente humana, porque ele vai dizer que aqueles que em nós são os mais indecorosos, os menos honrosos, os mais insignificantes, a esses nós damos mais honra. Estão entendendo o reino de Deus? É às avessas. É totalmente às avessas. Simplesmente servir. Eu vejo dois termos muito interessantes no grego sobre servir. É diaconia e doulos. O termo ali de Jesus, quando serviu, cara, ele foi no fundo do poço. Doulos, um escravo, ok? Ele fez o papel de escravo sendo o grande Deus e deu exemplo para os discípulos. O outro termo é o diaconia. Diaconia é bacana porque é o serviço relacionado a tudo. Tudo que você presta na casa de Deus é diaconia. Quando foi estabelecido os diáconos na igreja, diante daquele probleminha que estava tendo lá de distribuição de alimento, aí vai estar escrito aqui assim: enquanto os apóstolos iriam se dedicar à diaconia da palavra e da oração, serviço, os diáconos iriam se dedicar à diaconia, ao serviço das mesas, serviço do mesmo jeito. Lá nos 5 ministérios, aos Efésios, onde Paulo escreve, apóstolos, profetas, pastores, evangelistas e mestres, cara, é diaconia. É a diaconia do apóstolo, a diaconia do pastor, do mestre. Serviço, só isso, servos. Paulo aos Romanos, cara, ele vai falar uma coisa maravilhosa. No capítulo 1, versículo 1, ele chega com as apresentações. E ele se apresentando na igreja de Roma, ele fala que assim, ó: Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo. Antes de tudo, é servo. O princípio é o servir. Jesus, na Santa Ceia, ele ensinou princípios, valores, para nós vivermos não apenas na hora do cerimonial, mas para nós vivermos no nosso dia a dia, no nosso relacionamento com os nossos irmãos. Está entendendo? É sobre ser servo de todos. Aquele que nós devemos julgar uns aos outros superiores a nós mesmos, entende? É simplesmente servir. Então olha só, pastor, vai até que hora? Beleza, 8:55. Eu queria entrar com vocês na carta aos Coríntios. Vocês entenderam o princípio? Servir, partir, comer, beber, o maior como o menor, que governa como quem serve. Esse é o espírito da Santa Ceia. Quem tem aí, abre aí em 1 Coríntios. Paulo vai dar o exemplo aqui de uma igreja que parece que não entendeu muito bem os princípios. Eu gostaria de ler com vocês a partir do versículo 17. Às vezes a gente lê a partir do versículo 23. Eu prometo que vou ser bem rápido. Mas vamos pegar o contexto para a gente entender o que estava rolando aqui em Coríntios. Olha bem. Versículo 17. Apesar de tudo, não vos elogiarei quanto à instrução que passo a vos dar agora, porquanto as vossas reuniões produzem mal e não bem. Em primeiro lugar, porque ouço dizer que há divisões entre vós quando vos reúnem como igreja, e até certo ponto acredito que isso esteja acontecendo. Todavia, até se faz necessário que haja divergências entre vós, para que os aprovados se tornem conhecidos em vosso meio. Pois quando vos reunis, não é para comer a ceia do Senhor, porque quando comem cada um antes a sua própria ceia, sem esperar pelos outros, e dessa maneira, enquanto um fica com fome, o outro se embriaga. Ei, entenderam o conceito de Jesus que eu falei no começo? Cara, Corinto estava totalmente fora do conceito de Jesus. Por quê? Na hora que eles iam celebrar a Santa Ceia deles, eles tinham uma comemoração maravilhosa, alimentos e tal. Os irmãos que chegavam primeiro, que eram os mais ricos, os mais abastados, que levavam bastante alimento e bebida, não esperavam pelos irmãos mais pobres, alguns até mesmo escravos, que tinham que cumprir a sua rotina diária para depois chegar na reunião. Estão entendendo? Dessa forma, eles estavam se reunindo, mas não para melhor,
mas para pior. Estão entendendo? Eles não estavam entendendo o espírito da ceia, que era partir, servir, comer, beber. Querem entender que nós somos um. Somos participantes de um único corpo. Ele é uma partícula, ele é outra partícula, mas todos somos um. Os crentes de Corinto não estavam compreendendo muito bem isso. Por isso que eles estavam se reunindo para pior, não para melhor. Estavam comendo do sangue, bebendo do sangue e comendo de forma indigna. Por quê? Não estavam entendendo que eles tinham que compartilhar com o irmão. Não estavam entendendo que o irmão também era um com ele. Dessa maneira eles compartilhavam do sangue e do corpo de forma indigna. Então olha bem, a situação deles era complicada, acima de tudo porque não só na ceia, mas eles refletiam a vida deles diária. As coisas em Cristo é muito mais do que o cerimonial em si. Lembra do que Jesus falou? Se você chegar no altar para oferecer a sua oferta, se lembrar que tem alguma coisa contra o seu irmão, o que você faz? Volta lá, se conserta com o teu irmão, depois você vai lá no altar e oferece a tua oferta. A vida diária dos crentes de Corinto dava para eles um conceito de crentes carnais até. Por quê? Eles viviam brigando entre si. Existia divisão por causa de líderes. Uns falavam, eu sou de Paulo, outros de Cefas, Apolo. Outros, colocava o outro na justiça, por causa de questões às vezes banais que eles podiam resolver entre eles. Um se achava superior ao outro por causa de dons espirituais, e um era mais usado e o outro era menos usado. Era uma disputa tão grande que o corpo de Corinto vivia dividido. Esse era o problema deles. Não é pecado disso, ou pecado daquilo outro, que às vezes algumas pessoas, sei lá, dizem isso. Não, era divisão. E Paulo vai falar, examinai-vos a vós mesmos, em relação ao seu irmão. Você está entendendo que ele é o teu corpo? Você está entendendo que você é um com Jesus? E que você é um com seu irmão? Que vocês andam em unidade? Os santos choram com os que choram e se alegram também com os que se alegram. Vocês estão vivendo isso no cotidiano de vocês? E Paulo vai falar, examinai-vos a vós mesmos e comam. Não é para se examinar e não comer. Por quê? O partir tem algo miraculoso que nos traz novamente a esse clima, a essa unidade que é o corpo de Cristo, essa unidade que é a Santa Ceia. Vocês estão entendendo? Examinai-vos a vós mesmos e assim comam desse pão e bebam desse cálice. Nada, absolutamente nada na vida do crente nascido de novo, regenerado, justificado, santificado pela obra de Cristo, não por nada meritório que a gente venha fazer, mas pelo que Ele fez. Nada deve nos distanciar da mesa, porque a mesa é o lugar de comunhão. Tá ligado? Os discípulos de Emaús, foi no partir do pão, os caras estavam todo torto, todo complicado, cheio de dúvida, mas no partir do pão eles voltaram. É no partir do pão que a gente volta. É na hora que a gente senta na mesa com Jesus, está entendendo? Que Ele parte, a gente entende, é o mestre. E aí a gente volta. Não pode deixar de participar. Tem que participar. Ah, mas eu caí lá do alto, e morri, hein? Vem cá, tem alguém para te ressuscitar aqui nessa noite? E você vai participar? Jaracanda Labachurie, não deixe de participar do sangue do corpo de Jesus. É a comunhão, é no partir do pão, nessa comunhão que a gente se encontra, que a gente se acha novamente com Ele e com o nosso irmão. O memorial, já pensou se não tivesse os memoriais? A gente ia se conduzindo. Ei, agora é a hora de lembrar, recordar, se examinar. É um momento de reflexão, de comer e beber, voltar à comunhão com o Senhor. Se você está com a sua consciência pesada ou o que quer que seja, é o momento do pão. Eu queria chamar o pastor, já é 52, queria abrir, pedir aí para vocês abrirem aí, 1 Coríntios, abre aí,
capítulo 10, eu vou ler um versículo aqui e vou passar para o pastor. O Ministério de Louvor pode subir se quiser, fica todo mundo à vontade aí, cada um, vocês estão em casa. Abriu? 1 Coríntios 10, eu vou ler do 16 até o 18. Ó. Porventura, o cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? Continua. O pão que partirmos não é, porventura, a comunhão do corpo de Cristo? Continua. Porque nós, sendo muitos, somos um só pão e um só corpo, porque todos participamos do mesmo pão. Continua. Vede a Israel segundo a carne. Os que comem os sacrifícios não são porventura participantes do altar? Ei, Israel, na antiga aliança, tinha os sistemas de sacrifício, todo mundo sabe. Só que, cara, era muito interessante, porque só o sacerdote podia comer dos sacrifícios. O ofertante vinha ali, oferecia, o sacerdote pegava, queimava, tal. Só o sacerdote podia comer do sacrifício. Antiga aliança, eles não eram nascidos de novo como nós somos. Eles não tinham o Espírito Santo dentro deles, habitando neles como nós temos. Então somente o sacerdote podia comer do sacrifício. Mas existia um sacrifício. Existiam vários sacrifícios. Holocausto, oferta, vários sacrifícios, oferta de cereais, vários. Só o sacerdote podia comer. Mas tinha um sacrifício, que era o sacrifício pacífico, também chamado de sacrifício ou oferta de comunhão. Que essa oferta, o ofertante, juntamente com o sacerdote e todos os demais adoradores que estivessem ali, poderiam comer da carne do sacrifício. Para mim aquilo era um prenúncio da ceia do Senhor. Uma figura, sabe? Algo que apontava, algo profético, como a gente fala. Anunciando a santa ceia do Senhor. O momento onde todos nós somos constituídos reis e sacerdotes, segundo a nova aliança. Todos nós temos o mesmo acesso e internalizamos o nosso Senhor e tudo aquilo que Ele é e fez por nós. Se acheguem com a consciência tranquila diante do Senhor. Oh, Jesus. A mesa não é para gente perfeita, é para os herdeiros. Eu não sei como você chegou aqui nessa noite, mas essa palavra ela veio trazendo um destino, e o teu destino é o céu. O Senhor, Ele morreu na cruz por mim e por você. Talvez nesse momento Satanás está lembrando de uma fala, lembrando de uma decisão, lembrando de alguém te falando que você não está apto a sentar à mesa. Eu sempre falo em toda Santa Ceia, Ceia do Senhor, que se algum sacerdote nenhum na face da terra pode medir a adoração de alguém. Sacerdote nenhum na face da terra pode medir o teu quebrantamento. Isso é algo de Deus. Esse momento de ser o momento de você voltar a se ligar com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. Nenhuma acusação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Porque se um homem fala que você não pode, um sacerdote fala que você não pode, você também não pode dizimar, você não pode ofertar, você não pode primiciar. E o sacerdote que você confiou um segredo, que te expôs, ele também não pode tomar ceia. A ceia não fala de pecado. O grande pecado da ceia é não discernir o corpo e o sangue de Cristo. Talvez você chegou aqui porque o ensinamento errado gera uma religião errada. Nós não estamos aqui para ter um ensinamento de exclusão, porque a ceia é um momento de comunhão.
Então nós estamos aqui para pregar o Evangelho de Cristo, que Ele veio para pregar o Evangelho. O Evangelho significa boas notícias. Esse lugar não é lugar de exclusão, porque você vai se examinar e o Espírito Santo vai te constranger. Esse momento é o momento de você com o Espírito Santo, porque Jesus morreu na cruz por quem não merecia. Apaga essa luz aqui, por favor. Você tem noção do que é graça? Graça. Cristo tem todas as chaves e mesmo assim Ele bate a porta. Esse momento é o momento da graça, o dom imerecido. O povo de Coríntios, como foi ministrado aqui, eles não entendiam. Um comiam antes, outros era uma bagunça. Mas esse momento é o momento que o Espírito Santo coloca as coisas em ordem. Você pode sim se sentar à mesa. Quem tem um sentimento de exclusão é como um filho bastardo. Vira para quem está do teu lado e fala assim: você não é um filho bastardo. O filho legítimo entende que por mais problema que o filho tenha, o pai sempre vai estar de braços abertos. E o pai está de braços abertos para você. Se coloca de pé.